Quando um processo termina e há alguma dívida a ser paga, a Justiça Trabalhista tenta cobrar o devedor. Se por algum motivo não consegue, esse processo é arquivado. Em 2012, em função de uma atualização dos dados do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o TRT gaúcho foi buscar esses processos arquivados com dívida. Em 2014, surgia formalmente o projeto Redescobrindo Valores. Processos e verificamos que há uma possibilidade de se trabalhar nesses processos, de duas formas. Pegando aqueles que têm dinheiro e entregando a quem de direito, e ali tinha honorário de advogado, tinha honorário de perito, tinha valores do próprio reclamante, tinha valores da empresa que não tinha dívida, a gente devolveu um depósito recursal para ela, né? Tinha previdência, tinha várias situações. Ou então, na segunda parte, cobrar esses processos, né? E nós passamos a fazer os dois. Muitos processos que estão sendo agora quitados não puderam ser pagos na época da sentença devido à dificuldade de localização do patrimônio dos devedores. Se verificou que tem processos ali arquivados há 30 anos, numa época que nós não tínhamos nenhum mecanismo eletrônico de busca, né, de bens do devedor. Hoje, por exemplo, nós temos mecanismos eletrônicos de busca de patrimônio do devedor para saldar as execuções. Eu tenho acesso ao Bacen, o Banco Central, em que eu posso bloquear determinado valor na conta do devedor. Eu tenho acesso ao Renajude, em que eu posso determinar o bloqueio de licenciamento, transferência ou circulação de um veículo de um devedor. Eu tenho acesso a informações do imposto de renda, né? É tudo por senha, cadastro, identificação digital, em que eu posso verificar qual o patrimônio do devedor à época que aquela ação estava em andamento. Eu tenho acesso a informações da junta comercial para ver quais são os sócios da empresa, quem se beneficiou do trabalho do reclamante. Eu tenho vários sistemas interligados em que eu busco informações do patrimônio do devedor. E que há 10, 20, 30 anos atrás eu não tinha absolutamente nada de acesso. O JACEP, Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios, é o responsável pelo projeto, mais especificamente sua área de execução, que conta com 14 pessoas. Essa seção de execução, dentro dela, tem o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, que foi criado por determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para reunir informações patrimoniais de devedores. Ou seja, aqueles maiores devedores, que têm o maior número de ações com dívida, ou os maiores valores, quando as varas não conseguem localizar um patrimônio para quitar os processos, o núcleo vai atrás de informação, porque ele tem acesso a outros convênios, alguns mais complexos, né, em que a gente busca o patrimônio dessas empresas, laranjas, pessoas que movimentam as contas, para disponibilizar as varas que têm esse patrimônio, né, e para fazer o trabalho de busca e apreensão desses bens, leiloar, se for o caso, pagar as dívidas. Até agora, o Redescobrindo Valores conseguiu pagar quase R$1 milhão em dívidas antigas. O processo mais velho já quitado foi ajuizado em 1964, arquivado em 1965 e pago em 2012. Na data, o reclamante e sua esposa eram falecidos e foram suas irmãs que receberam o valor. Durante o ano de 2012 e 2013, nós cobrávamos esses valores, né, usando os mecanismos eletrônicos, né, e pagávamos as partes em audiência. Ou seja, eu me deslocava às localidades do interior, nas varas do trabalho, para fazer os pagamentos. Então eu me lembro da situação, o primeiro pagamento que a gente fez foi em Cruz Alta, e eu deixei a juíza da localidade, possibilitei que ela fizesse o pagamento, processaram de lá, né? Eu me lembro que ela pagou 2 processos, foram os emblemáticos. O primeiro foi um valor baixo, 500 e poucos reais, né, para uma senhora que nem imaginava que estava recebendo, achou maravilhoso. E o segundo foi um valor semelhante, uns 700, 800 reais. O cidadão não queria ir porque achou que era uma pegadinha. Ele jamais imaginou que depois de 30 anos ele receberia aquele valor. Levando em conta que, em média, a cada 100 processos ajuizados, somente 30 são pagos, contar com um projeto como Redescobrindo Valores é fundamental. Não adianta eu ter uma sentença maravilhosa, um recurso, um acordo no tribunal fantástico e na hora de cobrar não cobrar ninguém, né? Porque quando a parte ajuiza uma ação querendo defesa do seu direito, a maioria dos direitos trabalhistas não são obrigação de fazer ou não fazer, ou de reconhecer, né? São de reintegrar o emprego, reconhecer um vínculo. Normalmente ela se transforma numa obrigação de pagar. E se nós não conseguimos pagar, nós não conseguimos atingir o objetivo daquele processo e o objetivo da Justiça do Trabalho,
né, que dá a cada um que é seu de direito, né? Cumprimento da sentença é a maior satisfação dos integrantes da Justiça Trabalhista. Eu sempre tive aquela, é muito bom receber, né? Somente a gente recebe aumento, recebe salário, mas ao fazer essas audiências, entregar o alvará à parte, eu redescobri, né, que às vezes é muito mais bonito tu pagar alguém, tu repassar alguém, ainda mais para um juiz que está naquele trabalho, né? Eu me lembro da audiência em Cruz Alta, a primeira que a gente fez, que a minha colega se emocionou na hora do pagar, porque era uma coisa assim, um processo de 30 anos que a gente jamais imaginou que ia conseguir, e a gente consegue pagar aquela parte, um direito que ela não imaginava que ia ter reconhecido. Para nós, juízes, né, para a justiça como um todo, é fantástico. Não tem prêmio melhor, que tu termina o processo com a quitação da dívida. E o Redescobrindo Valores tem permitido isso.